essa noite eu quero falar então sobre passos para a conquista, e eu queria que você abrisse no livro de Josué, capítulo de número 3, e nós vamos ler do versículo 1 em diante. De manhã bem cedo, Josué e todos os israelitas partiram de Sitim e foram para o Jordão, onde acamparam antes de atravessar o rio. 3 dias depois, os oficiais percorreram o acampamento e deram esta ordem ao povo: quando virem a arca da aliança do Senhor, o Santo Deus, e os sacerdotes e levitas carregando a arca, saiam das suas posições e sigam-na, mas mantenham distância de cerca de 900 metros entre vocês e a arca, e não se aproximem. Desse modo saberão que saberão que caminho seguir, pois vocês nunca passam por lá. Josué ordenou ao povo: santifique-se, pois, amanhã, porque o Senhor fará maravilha entre vocês. E disse aos sacerdotes: levantem a arca da aliança, passem à frente do povo. E eles a levantaram e foram na frente. E o Senhor disse a Josué: hoje começarei a exaltá-lo à vista de todo Israel, para que saibam que estarei com você como estive com Moisés. Portanto, você é quem dará a seguinte ordem aos sacerdotes que carregam a arca da aliança: quando chegarem às margens do rio Jordão, às margens das águas do Jordão, parem junto ao rio. Então Josué disse aos israelitas: venham ouvir as palavras do Senhor, o Santo Deus. Assim saberão que Deus, o Deus vivo, está no meio de vocês, e que certamente expulsará de diante de vocês os cananeus, os hititas, os heveus, os ferezeus, os girgazeus, os amorreus e os jebuseus. Vejam a arca da aliança do soberano de toda a terra a atravessar o Jordão à frente de vocês. Agora escolham 12 israelitas, um de cada tribo. Quando os sacerdotes que carregam a arca da aliança do Senhor, o soberano de toda a terra, puserem os pés no Jordão, a correnteza será represada e as águas formarão uma muralha. Quando, pois, o povo desmontou o acampamento para atravessar o Jordão, os sacerdotes que carregavam a arca da aliança foram diante. O Jordão transbordava em ambas as margens na época da colheita. Assim que os sacerdotes que carregavam a arca da aliança chegaram ao Jordão e seus pés tocaram as águas, a correnteza que descia parou de correr e formou uma muralha a grande distância perto de uma cidade chamada Adã, nas proximidades de Zaretã. E as águas que desciam para o mar de Arabá, o mar salgado, escoaram totalmente, e assim o povo atravessou o rio em frente de Jericó. Os sacerdotes que carregavam a arca da aliança do Senhor ficaram parados em terra seca no meio do Jordão, enquanto todo Israel passava, até que toda a nação o atravessou pisando em terra seca. Pai, essa é a tua palavra. Obrigado a Deus, porque por si só ela é poderosa para transformar o nosso coração. Que ela continue falando conosco mais uma vez. Nós te louvamos no nome de Jesus. Amém. Meus amados irmãos, quando nós olhamos para esse texto que ora acabamos de ler, que fala sobre a travessia do Jordão, Josué, ele servia a Moisés, e diz a Bíblia que ele servia a Moisés em tudo. Josué, tudo servia a Moisés. Moisés era o seu líder, mas chegou um momento que Moisés agora morreu, e agora Josué tem que caminhar sozinho. Existem alguns momentos na nossa vida
que nós estamos com pessoas do nosso lado, com pessoas que confiamos, com pessoas que temos certeza que vai nos ajudar na hora da adversidade, mas na hora que nós estamos sozinhos, a gente pensa que não conseguiremos vencer. Porém, esse texto mostra que existe o tempo da caminhada a sós. E nessa caminhada a sós, há um segredo que eu e você precisamos estabelecer na nossa vida. Primeiro, a gente precisa caminhar sem parar. Fale comigo assim: preciso caminhar sem parar. Jesus um dia dando uma instrução aos discípulos, ele diz: quando vocês colocarem a mão no arado, não olhem para trás. Quando Jesus está falando dessa expressão, ele está fazendo uma menção de um arado manual, aonde aquele que arava a terra, o agricultor, ele tinha que pegar esse arado, e esse arado, você conhece um arado, ele tem uma roda de ferro, e tem algumas pontas viradas para frente, para um lado e para o outro, para que quando ele bate na terra, o que é arar a terra? É dar uma fofada nessa terra. E aquela época, era a época do serviço manual. E aí ele vinha com aquele arado e ele tinha que passar pela extensão de toda a terra. Agora imagine você, se a pessoa que está arando aquela terra, que não tem a facilidade dos dias de hoje, que é no trator, a dificuldade que era, porque ele tinha que vir, ir e voltar várias vezes aonde ele estava arando, e era pouca coisa que ele fazia. Então Jesus diz: quem coloca a mão no arado, não pode olhar para trás, porque ele vai ver a dificuldade que é. Não é fácil conquistar, não é fácil adquirir uma família, não é fácil criar filhos. Quando eu olho para Josué, eu vejo que ele tinha que ter na sua caminhada persistência. Fala comigo: persistência. Ele não poderia desistir da caminhada. Nesses últimos dias estamos desistindo facilmente das coisas. A gente começa muito bem, mas desistimos no meio do caminho. Quantos de nós desistimos de ler um livro que começamos em janeiro? Quantos de nós desistimos, às vezes, de um sonho, de algo, porque veio uma situação tão difícil? Hoje à tarde peguei a Natália na escola, levamos para casa, e quando cheguei em casa fomos lanchar, e ela começou a dizer das dificuldades, e o sonho dela é passar para a medicina, e ela começou a falar das dificuldades e tal, e ela começou a colocar os empecilhos e as dificuldades. Eu olhei para ela e disse assim: ou você foca naquilo que você quer, ou você foca nas dificuldades que vai surgir, porque nada é fácil, meu irmão. A vida não é fácil. Jesus diz: no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo. Nós precisamos caminhar e não parar, porque não adianta fazer parte da corrida, não adianta fazer inscrições nas corridas, não adianta se no meio da corrida, da prova, a gente para. A gente precisa conseguir chegar até o final. Uma das coisas que aconteceu com um brasileiro foi que ele estava já para chegar na linha de chegada,
ganhar a medalha de ouro, de repente sai um maluco no meio da torcida, quem lembra desse caso? Vai lá e abraça ele, o corredor de trás passa na frente, ganha, mas ele poderia dizer, eu sou um azarado, estava na hora, eu ia ganhar, faltava metros para me chegar, eu vou desistir, nem lá eu vou, eu parei por causa desse infeliz, que saiu do meio da torcida, e me paralisou. Ei, ele não fez isso. Quando eles vieram tirar aquele cara de perto dele, ele continuou a sua corrida, porque ele estava focado em chegar na linha de chegada. Não importava a qualificação que ele iria chegar, mas agora o foco era chegar. Meu irmão, não importa, você precisa caminhar e não desistir da caminhada. Tem gente desistindo da vida, se atirando da ponte, desistiu da caminhada. Tem gente desistindo do ministério, parou, pastor, não quero mais. A gente precisa caminhar e não podemos desistir. Então, como proceder nessa nova caminhada cheia de desafios? Porque na caminhada existem desafios, irmão. É tão bonito, tão maravilhoso, é tão lindinho, irmão. Ai, que bonitinho. É perceber que Noé colocou um casal de animal dentro da arca. Eu não queria estar na pele dele. Primeiro 120 anos para construir a arca. Não tinha material, ele que se virava, ele que tinha que cortar a árvore e fazer as tábuas para fazer a arca. Vai colocando as dificuldades aí agora. Mas e se ele não tivesse feito? Nem ele e nem a sua família tinha sido salvo do dilúvio. Eu não posso desistir, irmão, por causa das dificuldades. Eu não posso desistir por causa da primeira luta que surge. Eu não posso desistir por causa das situações que eu enfrento. E por que eu não posso desistir? Porque eu preciso ser como Neemias. Eu estou fazendo uma grande obra e eu não posso parar de fazer o que eu estou fazendo. Você não pode parar, irmão. Você não pode parar. Você não pode parar de orar pela sua família, porque é uma grande obra. Você não pode parar de estar adorando a Deus, porque é uma grande obra. Você não pode parar de estar evangelizando, porque é uma grande obra. Você não pode parar, você não pode desistir. É uma grande obra, aquilo que Deus colocou nas suas mãos para fazer. Agora, pastor, para mim ser vitorioso, como que eu faço então? Para mim obter essas conquistas, para ser vitorioso, meu irmão, você vai ter que empregar alguns esforços. Fala com o teu vizinho aí, você vai ter que ser forte. E a primeira coisa que você vai ter que fazer é aqui, ó, o texto. Josué capítulo 3, versículo 1. De manhã bem cedo, Josué e todos os israelitas partiram de Sitim e foram para o Jordão, onde acamparam antes de atravessar o rio. A primeira coisa que eu vejo nesse texto, para que a gente seja conquistadores, para que a gente conquiste, o primeiro passo é a gente correr risco. E correr risco é uma das coisas que a gente não está querendo. Olha o que ele diz: de manhã, bem cedo. Isso nos dá entendimento de esforço. Precisamos nos esforçar, correr algum risco para conquistarmos aquilo que queremos. E aí eu olho para a história de um homem chamado Davi. Davi, meu irmão,
era um simples pastorzinho de ovelha, cuidando das ovelhas do pai. O pai chama e diz: ô Davi, vem cá, faz um favor para mim, leva os alimentos para o seu irmão. Só isso, irmão. Agora, quando ele chega lá, ele ouve Golias desafiando o exército. Quando ele ouve Golias desafiando o exército, Davi, ele enche no seu coração e ele diz o seguinte: quem é esse incircunciso para afrontar o exército do Deus vivo? Quem esse camarada está pensando que ele é? Davi, ele diz: no nome do Senhor, eu vou vencê-lo. O que me chama a atenção, que já tinha 40 dias que Golias afrontava o exército. Agora, qualquer soldado de Israel, se tivesse se levantado e disseram: eu vou no nome do Senhor, ele também tinha vencido Golias. Porque a vitória que Davi obteve não foi na sua força, foi no nome do Senhor. Se a vitória é no nome do Senhor, qualquer um daqueles soldados tinha vencido Golias. Agora, por que eles não foram? Porque muita gente não está querendo correr o risco. A gente não quer correr o risco. Então a gente é melhor se esconder e ficar quietinho. A gente não está querendo correr o risco. Deixa o Golias. Qualquer coisa a gente corre. O risco nós não queremos correr. O segredo é que Davi não olhou para Golias. Ele olhou para a afronta que Golias estava fazendo para o exército do Deus vivo. É diferente, irmão. Quando nós olhamos para o problema, para a adversidade, a gente pode ter temor. Mas quando nós olhamos para a afronta dessa adversidade, desse problema, diante de um soldado, um guerreiro que somos do exército do Deus vivo, a gente corre o risco para vencer a peleja. Ele não fez as mesmas coisas que os seus irmãos. Seus irmãos ouviram 40 dias, de manhã e de noite: ei, não tem homem aí em Israel não, para lutar comigo? 1 Samuel 17 diz: o Senhor me salvou do leão e do urso, também me entregará esse incircunciso. A palavra de Davi é: o Senhor me livrou do leão e do urso, ele vai me entregar esse Golias. Tente algo, meu irmão, que ninguém tentou. Olha para o teu vizinho de novo, fala com ele assim: vou tentar algo que ninguém ainda tentou. Sério. Um camarada chamado Thomas Edison tentou algo que ninguém tinha tentado. E ele começou a elaborar a lâmpada. Sabe quantas vezes ele tentou até ele chegar no protótipo? Mais de 2.000 vezes. Se ele desiste, ele não seria o inventor da lâmpada. Henry Ford foi o homem que tentou fazer com que uma produção fosse em grande escala. Se ele não tenta, outro teria tentado e teria conseguido, e o nome dele não seria o que é hoje. Se você não tentar fazer algo que ninguém ainda tentou fazer, tem gente que está, meu irmão, tem gente que está esperando Deus revelar para ele a 8ª nota musical. A 8ª nota musical, irmão, não vai sair nunca. Porque existe 7 notas. É estabelecida, acabou. Agora tem uma coisa, com essas 7 notas, quantas milhares e milhares e milhares de músicas já fizeram sucesso com 7 notas? Você já parou para pensar nisso?
Aí vem os estilos, vem o country, vem o rock, vem o pop, vem a adoração, vem não sei o quê, vem uma série de coisas. Mas tem gente tentando que ninguém tentou. 3 meninos, ou 2 meninos, e uma mulher, a sua mãe, sentado num sofá, com um violão na mão, cantando uma música. Nos galhos secos de uma árvore qualquer, onde ninguém jamais pudesse imaginar. Lembra, né? Foi um dos vídeos mais acessados no mundo. Para a nossa alegria. Pronto. Acabou, irmão. Tentaram alguma coisa. Agora a gente não está tentando nada, irmão. A gente continua o mesmo todo dia. De manhã, levanta, escova o dente, penteia o cabelo, toma um cafezinho, ônibus, serviço, casa, igreja, casa, cama. Levanta de manhã, escova o dente, toma um cafezinho, vai para o serviço, casa, igreja, casa. É a mesma coisa. Não funciona. Você precisa correr o risco. Tem gente solteira porque não está querendo correr o risco de casar. Olha o mistério aí. Tem. Porque ele encontra o casado e o casado diz assim, não, vida de casado é difícil. Deixa eu te falar uma coisa, rapaz, é complicado demais. Eu tenho que trabalhar no Uber o dia inteirinho, a noite inteira, para conseguir levar alguma coisa lá para dentro de casa. O negócio tá feio. Não, olha, o negócio é o seguinte, eu já perdi os cabelos fazendo programa lá para a empresa. Eu já estou cansado de estar com giz na mão ou com a caneta escrevendo no quadro. Estou cansado de mexer com energia. Mas, meu irmão, tente algo que você ainda não tentou. Deus só falou com Josué que eles iriam atravessar o Jordão na hora que ele já estava lá bem no pé do Jordão, para falar assim, ó, é aqui, agora vai. Deus só deu a ordem, na hora que eles começarem, o sacerdote for com a arca na mão, vocês vão atrás. Aí depois Deus diz o seguinte, ó, quando eles pisarem nas águas, vai parar lá em cima a água. As águas vão continuar descendo, vai ficar seco, vocês passam a pé enxuto. Ele acreditou, irmão. O que a gente está precisando é acreditar naquilo que Deus está dizendo. Segunda coisa, segundo passo que eu preciso dar, e eu preciso acreditar, que Deus vai agir onde eu não posso agir. Deus vai fazer onde eu não posso. Olha o versículo 2, diz assim, olha, 3 dias depois, os oficiais percorreram o acampamento e deram esta ordem ao povo: quando virem a arca da aliança do Senhor, o santo Deus, e os sacerdotes levitas carregando a arca, saiam das suas posições e sigam. Eu gosto sempre de ficar mandando você falar, porque quando você fala, você grava. Então, de novo, agora descruza o braço. Sei que tem gente sentindo até frio, né? Eu estou suando aqui, irmão. Vocês não sabem o que é frio. Vou levar vocês em Belo Horizonte, né? Então, dá uma balançada aí no seu irmão. Agora é balançar mesmo. Dá uma balançada no ombro dele. Diga para ele assim: você precisa levantar e sair. Gente do céu, tem gente que está fazendo alusão ao hino nacional brasileiro, deitada eternamente em berço esplêndido. O cara não levanta, o cara não faz, o cara não sai. Continua a mesma coisa. A maioria dos nossos problemas não são as muralhas, são nós mesmos. A maioria dos nossos problemas não é a muralha, é eu, irmão. É que eu não quero encontrar alternativa para sair dessa muralha.
O detalhe é que a muralha está ali. O detalhe é que a muralha vai ser grande, vai. Se eu não conseguir pular ela, eu passo do lado. Mas o problema sou eu mesmo, porque eu sento e fico paralisado e não quero levantar. Deus vai agir onde você não pode agir. Aquilo que você tem que fazer, meu irmão, Deus não vai mover uma palha. Tem gente dizendo, Deus, abre uma porta de emprego para mim, não levanta bem cedinho com um currículo na mão e vai nas empresas não para você ver. Deus não vai fazer nada. Porque sou eu que tenho que fazer, irmão. Sou eu que tenho que correr atrás. Terceiro passo que eu preciso dar. Eu preciso obedecer. Veja o que diz, versículo 5. Josué capítulo 3, 5. Josué ordenou ao povo. O que é ordenar? É dar uma ordem. No exército brasileiro se diz uma frase: ordem dada, ordem cumprida. O Hélito trabalha lá na Marinha. Ordem dada, ordem executada. Ah, não deu. Deu não? Deu não. Ah, tá. Vou te mostrar como é que não dá. O grande detalhe é que Deus dá ordem e a gente não cumpre. É verdade ou não é? Deus dá ordem. Orai sem cessar. A gente não ora. Deus dá ordem. Trazer os dízimos, as ofertas. A gente não traz. Deus dá ordem. Ame o seu próximo. A gente não ama. Deus dá ordem. E a gente não obedece. Deus deu uma ordem para Saul. Vai, entra na cidade, mata todo mundo. Vira as costas e vai embora. Ele entrou, pegou o rei, pegou algumas ovelhas, colocou no curral. Chega Samuel. E aí, Saul? Tudo certo. Mas que barulho é esse que eu estou ouvindo de ovelhas? Ah, é algumas ovelhinhas gordinhas que eu trouxe, porque está muito boa para a gente sacrificar o Senhor. Irmão, não era ordem para sacrificar. Aí Samuel vai dar uma palavra para ele: olha, deixa eu te falar uma coisa, é melhor obedecer do que sacrificar. Ou você obedece, ou você obedece. Obedeça hoje, para que amanhã aconteça algo. O texto é bem enfático. Santifique hoje, que amanhã tem maravilha. Santificar é tirar o pecado da vida. Você quer algo de Deus? Santifique. Olha o que diz o versículo 6. E disse aos sacerdotes: levantam a arca da aliança e passem à frente do povo. Eles a levantaram e foram à frente. E o Senhor disse a Josué: hoje começarei a exaltá-lo à vista de todo Israel, para que saibam que estarei com você, como estive com Moisés. Quem obedece, Deus reconhece. Quem obedece, Deus exalta. Quem obedece, Deus coloca na prateleira de cima. Agora, quem não obedece, Deus não exalta. Obediência é um dos maiores passos para a conquista. Ou a gente obedece, ou a gente não conquista. Quarto passo para mim, alcançar a conquista. Versículo 7. E o Senhor disse a Josué: hoje começarei a exaltá-lo à vista de todo Israel, para que saibam que estarei com você, como estive com Moisés. Deus engrandece quando a gente obedece. Quinto, versículo 14. Quando, pois, o povo desmontou o acampamento para atravessar o Jordão, os sacerdotes que carregavam a arca da aliança foram adiante. Até quando? Preste atenção nesse quinto passo para você conquistar, meu irmão.
Até quando você vai ficar esperando Deus fazer por você? É uma pergunta. Até quando você vai ficar esperando Deus fazer por você? Olha o texto. Quando eles passaram, desmontaram o acampamento. Abrir o Jordão, irmão, é com Deus. Só Deus tem poder para parar a água que está descendo. Parou lá. Ficou seco para cá. E eles atravessaram. A abertura do Jordão não foi como o Mar Vermelho. Água de um lado, água do outro. Não. A abertura do Jordão foi uma paralisação das águas que estavam descendo. As águas pararam, fizeram uma parede de água ali. Mas as águas que estavam descendo, elas foram embora para o mar. E ficou seco aqui, porque parou de descer as águas. Sabe, abrir o Jordão é com Deus. Mas crer e obedecer e tomar atitude e desmontar o acampamento e ir até onde está o Jordão, sou eu que tenho que fazer. Saber que Deus vai fazer o milagre de parar as águas do Jordão, eu creio que é Ele que para. E as águas do Jordão na sua vida hoje pode ser a enfermidade. Saber que Ele vai parar a enfermidade lá para que você atravesse a seco, Deus pode fazer. Agora, só você que consegue atravessar para o outro lado. Ninguém atravessa por você, só você. Levante, meu irmão. Faça algo pelo amor de Deus. Tinha um camarada que estava deitado, João capítulo 5, a Bíblia diz isso. Ele estava deitado lá há 38 anos. Sabe o que o cara estava esperando? Alguém pegar ele e jogar dentro do tanque. Meu irmão, quem é que ia fazer isso? Qual mané, qual bobo? Se a Bíblia diz que quando o anjo descia, movimentava as águas, quem caísse na água primeiro era curado de qualquer enfermidade, quem é que ia jogar aquele cara? Quem estava ali era só quem estava precisando de cura. Não mudou não, irmão. Hoje é do mesmo jeito. Quem é que vai fazer algo por mim se ele está precisando das mesmas coisas que eu? É esforço. Cada um fazer o seu esforço. Agora olha, Jesus passou e disse assim: ei, quer ficar curado? Ele ainda diz, olha, sabe, a resposta dele foi: eu quero, só me joga dentro d'água. Porque o que ele estava ali esperando era isso. Alguém tem que me pegar, me jogar. Tem gente que está acostumado com os métodos. Fala comigo, métodos é muito bom, mas eu preciso crer no Senhor. Tem gente que está acostumado com método, irmão. Quando o cara chega falando que faz, acontece, eu olho e falo, tem alguma coisa errada aí. Quem chega muito fogo, irmão, rapidinho o pavio acaba. As coisas não é no repente, é na empolgação. As coisas têm que ser na razão. Meu irmão, eu adoro culto pentecostal. A gente é pentecostal. Mas o apóstolo Paulo diz que a gente tem que ser temperado. O apóstolo Paulo diz que a gente precisa ter razão. Eu falei aqui, acho que foi domingo pela manhã. Eu estava assistindo, indico você assistir, né? E vai ter um seminário desse aqui. Falei semana passada, repito de novo. Nós não vamos perder essa chance de não ir, irmão. Lógico que a gente vai, né? Um seminário chamado Casa de Zadok, realizado pelo pastor Luciano Subirá, um dos homens assim fantásticos na ministração da palavra, né? Esteve em Lagoinha agora, ministrando na conferência do Espírito Santo. Vai acontecer na Igreja Batista Betel, no centro de Vila Velha. No site orvalho.com vai estar lá para a gente fazer a inscrição. Não está aberto ainda, a gente vai fazer e a gente vai, em nome de Jesus.
6 e 7 de setembro. 6 e 7 de setembro. Meu irmão, vai ser um tempo de crescimento para a gente. E aí, meu irmão, eu estava vendo o congresso do Casa de Zadok do ano passado. E aí o Malafaia estava pregando lá. Em uma pregação dele, ele disse assim, que veio um irmãozinho da igreja dele e disse: pastor, deixa eu falar um negócio para o senhor. Pastor, fui numa igreja e lá tinha um pregador, pastor, mas ele tinha uma unção. Ele disse: é mesmo, unção, pastor. Você precisava de ver, pastor. Ele pegava assim com a mão assim, ó, igual o Homem-Aranha, igual o Super-Homem. Travava o cara na parede. Pastor, a gente tem que trazer esse pastor aqui na igreja para pregar. Porque pastor, ele pregava o cara na parede e o cara ficava lá assim, ó, e não saía da parede. Aí o Malafaia olhou para ele e disse assim: irmão, qual que é o propósito de pregar o outro na parede? Qual que é o propósito, irmão, de pregar? Já pensou? Pregar o Alírio lá na parede e ele ficar lá assim, ó. Qual que é o propósito? Pregar o Ezequiel lá na parede e ele ficar lá assim, ó. Qual que é o propósito, irmão? Gente, tem que ter propósito. Até quando nós vamos ficar esperando Deus fazer? Tem que ter propósito, irmão. Qual que é o propósito de falar em línguas estranhas? Qual que é o propósito? A Bíblia diz que o propósito é eu ser cheio, o Anderson, falar direto com Deus, edificar a mim mesmo. Esse é o propósito. Agora, qual que é o propósito? Eu edificar a mim mesmo. É eu sair daqui, irmão, transbordando, cheio, xamanaia, e vai dar. Mas eu não falo de Jesus para ninguém. Estou cheio para quê? Tem que ter propósito, irmão. Agora, olha o método. Quem é a cura? Quem é aquele que vinha com o dedinho pequenininho e mexia a água, falava, entra aí o primeiro. E o primeiro pulava, estou curado. Aquele que mexia a água com o dedinho, pergunta para o camarada que está 38 anos ali deitado na cama, quer ficar curado? Aí o cara olha e fala assim, você vai me jogar dentro d'água? Não, que beleza, achei um corajoso. Vai me jogar? Ele falou, não, rapaz, você não está entendendo o negócio. Esquece o método. Não, hoje é sábado. E daí? Quer ficar curado? Quero. Então levanta, pega a sua cama, vai para casa. A única coisa, meu irmão, aquele cara levantou, pegou a cama e foi embora. Tem hora que a gente tem que esquecer o método. Tem hora, meu irmão, que a gente precisa ter assim uma postura. Tem hora que a gente tem que ter um português bem falado. Mas tem hora, meu irmão, que nós vai e resolve o problema. A gente precisa crescer os métodos, gente. Aqui os meninos são advogados, para falar com o juiz é diferente. Tem que ir, não, meritíssimo, não sei o quê, no artigo, não sei das quantas, não sei, uma série de coisas. Aí chega você lá como um leigo no assunto para conversar com eles. Imagina eles conversando com você do jeito que ele conversa com o meritíssimo lá no fórum. Você vai olhar e falar assim, esse cara é doido. Não estou entendendo nada, não estou entendendo. Porque o método, tem hora que não vai funcionar onde a gente está. E deixa eu terminar dizendo para você uma coisa. Quando os sacerdotes passam com a arca, que eles vão passando, o povo vai desmontando tudo que eles tinham, botam nas costas e vai atrás. Pastor, não entendi. O último passo para a gente conquistar. Pode vir, Rodrigo. O último passo para a gente conquistar. Precisamos crer na palavra que Deus liberou através dos seus ungidos. Precisamos crer na palavra que Deus liberou através dos seus ungidos.
você precisa crer na palavra do ungido de Deus. Eu quero fazer uma pergunta e eu vou terminar. Você crê, você acredita que Deus me trouxe para cá e que eu sou ungido de Deus para abençoar a sua vida? Então fique em pé no seu lugar, porque eu quero orar por você. Se você crê, eu quero declarar sobre a tua vida dizendo: tudo que estava paralisado vai começar a andar. Vai começar a andar. Agora, você que tem que ter atitude. Você que tem que ter atitude. A atitude é sua. A atitude é sua de levantar. Você que levanta. Quando você levantar, pode ter certeza, não ficará nada para trás para poder impedir você de ser vitorioso. Meu amado,